Audioleitura. Decreto número 7.724, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso 33 do caput do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37, e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4º e 6º, a linha A, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Decreta. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 1º. Este decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações, previsto no inciso 33, do caput do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37, e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. Artigo 2º. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº 12.527, de 2011. Artigo 3º. Para os efeitos deste decreto, considera-se informação, dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Dados processados, dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com emprego de tecnologia da informação. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Informação sigilosa, informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo. Informação pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. Tratamento da informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Informação atualizada, informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam. E documento preparatório, documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas. Artigo 4º. A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem. Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. Capítulo 2º. Da abrangência. Artigo 5º. Sujeitam-se ao disposto neste decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Parágrafo 1º. A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União, que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição, estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários. Parágrafo 2º. Não se sujeitam ao disposto neste decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos. Artigo 6º. O acesso à informação disciplinado neste decreto não se aplica às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça.
e as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 12.527, de 2011. Capítulo 3º, da transparência ativa. Artigo 7º. É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.527 de 2011. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na internet seção específica para divulgação das informações de que trata o caput. Parágrafo 2º. Serão disponibilizados nos sítios na internet dos órgãos e entidades, conforme padrão estabelecido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Banner na página inicial, que dará acesso à seção específica de que trata o parágrafo 1º. E barra de identidade do Governo Federal, contendo ferramenta de redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei nº 12.527, de 2011. Parágrafo 3º. Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o parágrafo 1º, informações sobre estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público, programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados, e quando existentes, indicadores de resultado e impacto, repasses ou transferências de recursos financeiros, execução orçamentária e financeira detalhada, licitações realizadas em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas. Remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do artigo 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, SIC. E programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Parágrafo 4º. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais. Parágrafo 5º. No caso das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição, aplica-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 5º. Parágrafo 6º. O Banco Central do Brasil divulgará periodicamente informações relativas às operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras, inclusive as taxas de juros mínima, máxima e média e as respectivas tarifas bancárias. Parágrafo 7º. A divulgação das informações previstas no parágrafo 3º não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação. Parágrafo 8º. Ato conjunto do Ministro de Estado da Controladoria Geral da União e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso 9º do parágrafo 3º, que será feita, observado o disposto no capítulo 7º, de maneira individualizada, por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, e por meio de disponibilização de variáveis das bases de dados para execução de cruzamentos, para fins de estudos e pesquisas, observado o disposto no artigo 13. Artigo 8º. Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros: conter formulário para pedido de acesso à informação. Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação. Garantir a autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso. Indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade. E garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Capítulo 4. Da transparência passiva. Seção 1ª. Do Serviço de Informação ao Cidadão. Artigo 9º. Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, com o objetivo de
Atender e orientar o público quanto ao acesso à informação. Informar sobre a tramitação de documentos nas unidades. E receber e registrar pedidos de acesso à informação. Parágrafo único. Compete ao SIC o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação. O registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido. E o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber. Artigo 10. O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público. Parágrafo 1º. Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC será oferecido o serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação. Parágrafo 2º. Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. Seção 2ª. Do pedido de acesso à informação. Artigo 11. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação. Parágrafo 1º. O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e das entidades. Parágrafo 2º. O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido ao SIC. Parágrafo 3º. É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do artigo 12. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, será enviada ao requerente comunicação com o número de protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. Artigo 11-H. A Controladoria Geral da União manterá sistema eletrônico específico, disponível na internet, para o registro e o atendimento aos pedidos de acesso à informação, de uso obrigatório pelos órgãos e pelas entidades de que trata o artigo 5º. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico de que trata o caput não exclui a possibilidade de que os órgãos e as entidades utilizem sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação. Parágrafo 2º. Os pedidos recebidos pelos órgãos e pelas entidades na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 11 serão registrados no sistema eletrônico específico de que trata o caput na data do seu recebimento. Artigo 12. O pedido de acesso à informação deverá conter nome do requerente, número de documento de identificação válido, especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida, e endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida. Parágrafo único. Será facultado ao requerente de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no artigo 11-A, optar pela preservação de sua identidade perante os órgãos ou as entidades demandados. Artigo 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3º do caput, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 14. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação. Seção 3ª. Do procedimento de acesso à informação. Artigo 15. Recebido o pedido estando a informação disponível, o acesso será imediato. Parágrafo 1º. Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até 20 dias, enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado, comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação, comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência, indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a detenha, ou indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida prevista no inciso 2º do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o órgão ou entidade deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com certificação de que confere com o original. Parágrafo 4º. Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o parágrafo 3º, o requerente poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original. Artigo 16. O prazo para a resposta do pedido poderá ser prorrogado por 10 dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de 20 dias. Artigo 17.
Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou entidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação. Parágrafo único. Na hipótese do caput, o órgão ou entidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação. Artigo 18. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente guia de recolhimento da União, GRU ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei nº 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior. Artigo 19. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com razões da negativa de acesso e seu fundamento legal. Possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará. E possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará. Parágrafo 1 graus. As razões de negativa de acesso à informação classificada indicarão o fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código de indexação do documento classificado. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades disponibilizarão formulário padrão para apresentação de recurso e de pedido de desclassificação. Artigo 20. O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. Parágrafo único. O Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil classificarão os documentos que embasarem decisões de política econômica, tais como fiscal, tributária, monetária e regulatória. Seção 4ª, dos recursos. Artigo 21. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior a que adotou a decisão, que deverá apreciá-la no prazo de 5 dias, contado da sua apresentação. Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, à autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar em 5 dias contados do recebimento do recurso. Artigo 22. No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá apresentar reclamação no prazo de 10 dias à autoridade de monitoramento de que trata o artigo 40 da Lei nº 12.527, de 2011, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias, contado do recebimento da reclamação. Parágrafo 1º. O prazo para apresentar reclamação começará 30 dias após a apresentação do pedido. Parágrafo 2º. A autoridade máxima do órgão ou entidade poderá designar outra autoridade que lhe seja diretamente subordinada como responsável pelo recebimento e apreciação da reclamação. Artigo 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do artigo 21 ou infrutífera reclamação de que trata o artigo 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, à Controladoria Geral da União, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias, contado do recebimento do recurso. Parágrafo 1º. A Controladoria Geral da União poderá determinar que o órgão ou entidade preste esclarecimentos. Parágrafo 2º. Provido o recurso, a Controladoria Geral da União fixará prazo para o cumprimento da decisão pelo órgão ou entidade. Artigo 24. No caso de negativa de acesso à informação, ou as razões da negativa do acesso de que trata o caput do artigo 21, desprovido o recurso pela Controladoria Geral da União, o requerente poderá apresentar, no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os procedimentos previstos no capítulo 6º. Capítulo 5º, das informações classificadas em grau de sigilo. Seção 1ª, da classificação de informações quanto ao grau e prazos de sigilo. Artigo 25. São passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, observado o disposto no inciso 2º do caput do artigo 6º. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares.
ou comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações. Artigo 26. A informação em poder dos órgãos e entidades, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau ultrasecreto, secreto ou reservado. Artigo 27. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, e o prazo máximo de classificação em grau de sigilo ou o evento que defina seu termo final. Artigo 28. Os prazos máximos de classificação são os seguintes: grau ultrasecreto, 25 anos. Grau secreto, 15 anos. E grau reservado, 5 anos. Parágrafo 1º. Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação. Parágrafo 2º. Expirado o prazo de classificação sem que o órgão ou a entidade tenha tornado a informação de acesso público, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 24 da Lei nº 12.527, de 2011, a Controladoria Geral da União notificará a autoridade competente para que adote as providências cabíveis no prazo de 30 dias. Artigo 29. As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente da República, vice-presidente e seus cônjuges e filhos serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. Artigo 30. A classificação de informação é de competência. Inciso 1º, no grau ultrasecreto, das seguintes autoridades: Presidente da República, Vice-presidente da República, Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Inciso 2º, no grau secreto, das autoridades referidas no inciso 1º do caput, dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 3º, e no grau reservado, das autoridades referidas nos incisos 1º e 2º do caput das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, nível DAS 101.5, ou superior, e seus equivalentes. Parágrafo 1º. É vedada a delegação da competência de classificação nos graus de sigilo ultrasecreto ou secreto, ressalvado o disposto no parágrafo 7º. Parágrafo 2º. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no grau reservado a agente público que exerça função de direção, comando ou chefia. Parágrafo 3º. É vedada a subdelegação da competência de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Os agentes públicos referidos no parágrafo 2º deverão dar ciência do ato de classificação à autoridade delegante, no prazo de 90 dias. Parágrafo 5º. A classificação de informação no grau ultrasecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e I do inciso 1º do caput deverá ser ratificada pelo Ministro de Estado, no prazo de 30 dias. Parágrafo 6º. Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o parágrafo 5º considera-se válida, para todos os efeitos legais. Parágrafo 7º. Fica delegada ao presidente do Banco Central do Brasil a competência de que trata a linha A do inciso 1º do caput, para a classificação de informação no grau ultrasecreto no âmbito do Banco Central do Brasil, vedada a subdelegação. Seção 2ª, dos procedimentos para classificação de informação. Artigo 31. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no termo de classificação de informação, TCI, conforme o modelo contido no anexo, e conterá o seguinte: Código de indexação de documento. Grau de sigilo. Categoria na qual se enquadra a informação. Tipo de documento. Data da produção do documento. Indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação. Razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 27, com a justificativa para o grau de sigilo adotado. Assunto a que se refere a informação, com a descrição de elementos mínimos que permitam a identificação do tema de que trata a classificação. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos no artigo 28. Data da classificação. Identificação da autoridade que classificou a informação. Parágrafo 1º. O TCI seguirá anexo à informação. Parágrafo 2º. As informações previstas no inciso 7º do caput deverão ser mantidas no mesmo grau de sigilo que a informação classificada. Parágrafo 3º. A ratificação da classificação de que trata o parágrafo 5º do artigo 30 deverá ser registrada no TCI. Artigo 32. A autoridade ou outro agente público que classificar informação no grau ultrasecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do TCI à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo de 30 dias, contado da decisão de classificação ou de ratificação. Artigo 32.
A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar, no prazo de 30 dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, as informações previstas no caput do artigo 31-A. Comissão mista de reavaliação de informações, no caso de informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto. Ou Controladoria Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ressalvado o envio das informações de que trata o inciso 7º do caput do artigo 31. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o inciso 2º do caput, quando identificar, no desempenho das competências previstas no artigo 68, a partir do exame dos elementos públicos que compõem o TCI, indícios de erro na classificação da informação, a Controladoria Geral da União deverá notificar a autoridade classificadora, que decidirá sobre a reavaliação da classificação no prazo de 30 dias. Informar a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto, para fins do disposto no inciso I do caput do artigo 47. Parágrafo 2º. Os indícios de erro a que se refere o parágrafo 1º serão considerados quanto ao não enquadramento do assunto de que trata o inciso 7º-A do caput do artigo 31, nas hipóteses legais de sigilo, e a não adequação do grau de sigilo. Artigo 33. Na hipótese de documento que contém informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo. Artigo 34. Os órgãos e entidades poderão constituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos, PADS, com as seguintes atribuições: opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo. Assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo. Propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente, observado o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. E subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na internet. Seção 3ª, da desclassificação e reavaliação da informação classificada em grau de sigilo. Artigo 35. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do prazo de sigilo. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, além do disposto no artigo 27, deverá ser observado o prazo máximo de restrição de acesso à informação, previsto no artigo 28. O prazo máximo de 4 anos para a revisão de ofício das informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto, previsto no inciso 1º do caput do artigo 47. A permanência das razões da classificação. A possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da informação. E a peculiaridade das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Artigo 36. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e entidades independente de existir prévio pedido de acesso à informação. Parágrafo único. O pedido de que trata o caput será endereçado à autoridade classificadora, que decidirá no prazo de 30 dias. Artigo 37. Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da negativa, ao ministro de Estado ou à autoridade com as mesmas prerrogativas, que decidirá no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Nos casos em que a autoridade classificadora esteja vinculada à autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, o recurso será apresentado ao dirigente máximo da entidade. Parágrafo 2º. No caso das Forças Armadas, o recurso será apresentado primeiramente perante o respectivo comandante, e em caso de negativa, ao Ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 3º. No caso de informações produzidas por autoridades ou agentes públicos no exterior, o requerimento de desclassificação e reavaliação será apreciado pela autoridade hierarquicamente superior que estiver em território brasileiro. Parágrafo 4º. Desprovido o recurso de que tratam o caput e os parágrafos 1º a 3º, poderá o requerente apresentar recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão. Artigo 38. A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI. Seção 4ª. Disposições Gerais. Artigo 39. As informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto serão definitivamente preservadas, nos termos da Lei nº 8.159, de 1991, observados os procedimentos de restrição de acesso enquanto vigorar o prazo da classificação. Artigo 40. As informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas ao Arquivo Nacional, ao Arquivo Permanente do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de organização, preservação e acesso. Artigo 41.
As informações sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de classificação em qualquer grau de sigilo nem ter seu acesso negado. Artigo 42. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência de nexo entre as informações requeridas e o direito que se pretende proteger. Artigo 43. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas segundo as normas fixadas pelo Núcleo de Segurança e Credenciamento, instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, sem prejuízo das atribuições de agentes públicos autorizados por lei. Artigo 44. As autoridades do Poder Executivo Federal adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. Parágrafo único. A pessoa natural ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações classificadas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações. Artigo 45. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente, até o dia 1º de junho, em sítio na internet. Inciso 1º, rol das informações desclassificadas nos últimos 12 meses. Inciso 2º, rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter: a linha A. Código de indexação de documento. A linha B, categoria na qual se enquadra a informação. A linha C, indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação. A linha D, data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação. A linha I. E assunto da informação classificada de que trata o inciso 7A do caput do artigo 31. Inciso 3º, relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos. Inciso 4º, informações estatísticas agregadas dos requerentes. Parágrafo único. Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, será atualizada, no prazo de 30 dias, no rol previsto no inciso 2º do caput. Capítulo 6º, da Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas. Artigo 46. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos termos do parágrafo 1º do artigo 35 da Lei nº 12.527, de 2011, será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos: Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá. Advocacia Geral da União. Controladoria Geral da União. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ministério da Defesa. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministério da Fazenda. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ministério da Justiça e Segurança Pública. E Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do presidente da comissão. Artigo 47. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultrasecreto ou sua reavaliação, no máximo a cada 4 anos. Requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrasecreto ou secreto esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação, quando as informações constantes do TCI não forem suficientes para a revisão da classificação. Decidir recursos apresentados contra a decisão proferida pela Controladoria Geral da União, em grau recursal, a pedido de acesso à informação ou de abertura de base de dados, ou as razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de base de dados. Decidir recursos apresentados contra a decisão proferida pelo Ministro de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada. Prorrogar por uma única vez, e por período determinado não superior a 25 anos, o prazo de sigilo de informação classificada no grau ultrasecreto, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional, à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país, limitado ao máximo de 50 anos o prazo total da classificação. E estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação da Lei nº 12.527, de 2011. Parágrafo único. A não deliberação sobre a revisão de ofício no prazo previsto no inciso 1º do caput implicará a desclassificação automática das informações. Artigo 48. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre que convocada por seu presidente. Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a presença de no mínimo 6 integrantes. Artigo 49.
Os requerimentos de prorrogação do prazo de classificação de informação no grau ultrassecreto, a que se refere o inciso 4º do caput do artigo 47, deverão ser encaminhados à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, em até 1 ano antes do vencimento do termo final de restrição de acesso. Parágrafo único. O requerimento de prorrogação do prazo de sigilo de informação classificada no grau ultrassecreto deverá ser apreciado, impreterivelmente, em até 3 sessões subsequentes à data de sua autuação, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações da comissão. Artigo 50. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá apreciar os recursos previstos no inciso 3º do caput do artigo 47, impreterivelmente, até a terceira reunião ordinária subsequente à data de sua autuação. Artigo 51. A revisão de ofício da informação classificada no grau ultrassecreto ou secreto será apreciada em até 3 sessões anteriores à data de sua desclassificação automática. Artigo 52. As deliberações da Comissão Mista de Reavaliação de Informações serão tomadas por maioria absoluta, quando envolverem as competências previstas nos incisos 1º e 4º do caput do artigo 47. E por maioria simples dos votos, nos demais casos. Parágrafo único. A Casa Civil da Presidência da República poderá exercer, além do voto ordinário, o voto de qualidade para desempate. Artigo 53. A Casa Civil da Presidência da República exercerá as funções de Secretaria Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, cujas competências serão definidas em regimento interno. Artigo 54. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações aprovará, por maioria absoluta, regimento interno que disporá sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo único. O regimento interno deverá ser publicado no Diário Oficial da União no prazo de 90 dias após a instalação da comissão. Capítulo 7º. Das informações pessoais. Artigo 55. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data de sua produção. E poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem. Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Artigo 56. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Artigo 57. O consentimento referido no inciso 2º do caput do artigo 55 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização exclusivamente para o tratamento médico. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir. Ao cumprimento de decisão judicial. A defesa de direitos humanos de terceiros. Ou à proteção do interesse público geral e preponderante. Artigo 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o artigo 55 não poderá ser invocada quando houver o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades conduzido pelo poder público, em que o titular das informações seja parte ou interessado. As informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância. Ou for possível o tratamento e a proteção do dado por meio da ocultação, da anonimização ou da pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Artigo 59. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá, de ofício ou mediante provocação, reconhecer a incidência da hipótese do inciso 2º do caput do artigo 58, de forma fundamentada, sobre documentos que tenha produzido ou acumulado, e que estejam sob sua guarda. Parágrafo 1º. Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o caput, o órgão ou entidade poderá solicitar a universidades, instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão. Parágrafo 2º. A decisão de reconhecimento de que trata o caput será precedida de publicação de extrato da informação, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no mínimo 30 dias. Parágrafo 3º. Após a decisão de reconhecimento de que trata o parágrafo 2º, os documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público. Parágrafo 4º. Na hipótese de documentos de elevado valor histórico destinados à guarda permanente, caberá ao dirigente máximo do Arquivo Nacional, ou à autoridade responsável pelo arquivo do órgão ou entidade pública que os receber, decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo. Artigo 60.
O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos previstos no capítulo 4º e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente. Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar acompanhado de comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso 2º do caput do artigo 55, por meio de procuração. Comprovação das hipóteses previstas no artigo 58. Demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância, observados os procedimentos previstos no artigo 59. Ou demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante. Artigo 61. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, sobre as obrigações a que se submeterá o requerente. Parágrafo 1º. A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa. Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei. Artigo 62. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público. Capítulo 8º. Das entidades privadas sem fins lucrativos. Artigo 63. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para a realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações: cópia do Estatuto Social atualizado da entidade, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade e cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Federal, respectivos aditivos, e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável. Parágrafo 1º. As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede. Parágrafo 2º. A divulgação em sítio na internet referida no parágrafo 1º poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou entidade pública, e mediante expressa justificação da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la. Parágrafo 3º. As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 dias após a entrega da prestação de contas final. Artigo 64. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no artigo 63 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos. Artigo 64-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão, e os conselhos de fiscalização profissional deverão observar o disposto na Lei nº 12.527, de 2011, e divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos 1º ou 8º do parágrafo 3º do artigo 7º, em local de fácil visualização, em sítios eletrônicos oficiais, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º e no artigo 8º. E criar SIC, observado o disposto nos artigo 9º e artigo 10º. Parágrafo 1º. As informações previstas no inciso 1º do caput devem ser fornecidas diretamente pelas entidades e pelos conselhos de que trata o caput e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nos artigos 55 e artigo 58 às informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem detidas pelas entidades e pelos conselhos de que trata o caput. Parágrafo 3º. A divulgação das informações previstas no inciso 1º do caput não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. O sistema recursal e de monitoramento deste decreto não se aplica às entidades e aos conselhos de que trata o caput, salvo quanto à possibilidade de o requerente, no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, apresentar a reclamação prevista no artigo 22, que será encaminhada à autoridade máxima da entidade ou do conselho demandado. Parágrafo 5º. As entidades de que trata o caput estão sujeitas, no que couber, às sanções e aos procedimentos previstos no artigo 66. Capítulo 9. Das responsabilidades. Artigo 65. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa,
utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação. Divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação classificada em grau de sigilo ou à informação pessoal. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros. E destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas, para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal. Ou para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios estabelecidos na referida lei. Parágrafo 2º. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis nº 1079, de 10 de abril de 1950, e nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 66. A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e praticar conduta prevista no artigo 65, estará sujeita às seguintes sanções: advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. E declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1º. A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos 1º, 3º e 4º do caput. Parágrafo 2º. A multa prevista no inciso 2º do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser inferior a R$ 1.000 nem superior a R$ 200.000, no caso de pessoa natural, ou inferior a R$ 5.000 nem superior a R$ 600.000, no caso de entidade privada. Parágrafo 3º. A reabilitação referida no inciso 5º do caput será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4º do caput. Parágrafo 4º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5º do caput é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. Parágrafo 5º. O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas neste artigo é de 10 dias, contado da ciência do ato. Capítulo 10. Do monitoramento da aplicação da lei. Seção 1ª. Da autoridade de monitoramento. Artigo 67. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer as seguintes atribuições: assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 12.527, de 2011. Avaliar e monitorar a implementação do disposto neste decreto e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à Controladoria Geral da União. Recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação deste decreto. Orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste decreto. E manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente, observado o disposto no artigo 22. Seção 2ª. Das competências relativas ao monitoramento. Artigo 68. Compete à Controladoria Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste decreto. Inciso 1º. Definir o formulário padrão, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição no sítio na internet e no SIC dos órgãos e entidades, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 11. Inciso 2º. Promover campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso à informação. Inciso 3º. Promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. Inciso 4º. Monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, para: a linha A. Examinar sua regularidade. A linha B. E sugerir providências aos órgãos e às entidades, em caso de descumprimento do disposto na referida lei. Inciso 5º. Preparar relatório anual com informações referentes à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, a ser encaminhado ao Congresso Nacional.
Inciso 6º. Supervisionar a aplicação do disposto neste decreto, especialmente quanto à linha A. Ao cumprimento dos prazos e procedimentos pelos órgãos e pelas entidades. A linha B. E a qualidade do serviço de acesso à informação. Inciso 7º. Estabelecer, padronizar, sistematizar e normatizar, por meio da edição de enunciados e instruções, os entendimentos e os procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso 5º do caput do artigo 47 deste decreto. Inciso 8º. E concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas de que trata o artigo 45. Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro de Estado da Controladoria Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados a que se refere o inciso 7º do caput produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal de que trata o artigo 5º, ressalvada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Artigo 69. Compete à Controladoria Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste decreto, estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando o prazo máximo para atualização. E detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações no âmbito do SIC. Artigo 70. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observadas as competências dos demais órgãos e entidades, e as previsões específicas neste decreto, estabelecer regras de indexação relacionadas à classificação de informação, expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas. E promover, por meio do Núcleo de Credenciamento de Segurança, o credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas. Capítulo 11. Disposições transitórias e finais. Artigo 71. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações. Artigo 72. Os órgãos e entidades deverão reavaliar as informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência da Lei nº 12.527, de 2011. Parágrafo 1º. A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos neste decreto. Parágrafo 2º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação, observados os prazos e disposições da legislação precedente. Parágrafo 3º. As informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto, não reavaliadas no prazo previsto no caput, serão consideradas, automaticamente, desclassificadas. Artigo 73. A publicação anual de que trata o artigo 45 terá início em junho de 2013. Artigo 74. O tratamento de informação classificada resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações desses instrumentos. Artigo 75. Aplica-se subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aos procedimentos previstos neste decreto. Artigo 76. Este decreto entra em vigor em 16 de maio de 2012. Brasília, 16 de maio de 2012, 191º da Independência e 124º da República.